Gente, sejam bem-vindos aqui no Setting Terapêutico. Vamos conversar hoje com uma das psicólogas aqui do Setting Terapêutico, que é a doutora Blesi Dayana. Ela é doutora em Psicologia Aplicada e ela utiliza a técnica do psicodrama nas suas sessões. Então, para a gente conhecer um pouquinho como é que funciona, de repente você é psicólogo ou estudante de psicologia ou nunca fez psicoterapia e ama, por exemplo, teatro, enfim, de repente é uma forma de você começar esse trabalho. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la. Ela entra aqui com a gente. Vou esperar um pouquinho. Olha, vamos lá. Tô tentando, gente. Eu sou nova aqui. Ah, apareceu! A gente começa agora a nossa live aqui no Setting Terapêutico. E eu começo perguntando o que é o psicodrama. Esse tema não é tão conhecido aqui em Portugal. Então, eu queria muito que a gente pudesse realmente ter acesso a essas primeiras informações. Então, você que é psicólogo, você que é estudante de psicologia, você que nunca fez psicoterapia, mas adora teatro, eu acredito que de repente você pode saber um pouco mais sobre o que a doutora Blesi vai explicar para a gente. Então, doutora Blesi, vamos lá. Então, separei aqui algumas perguntas. E a primeira é: o que é o psicodrama? Eu vou começar com a frase que colocamos na propaganda da live, onde diz que o homem tem medo da sua espontaneidade. Seus antepassados da selva temiam o fogo. Temeram o fogo até que aprenderam a acendê-lo. Do mesmo modo, o homem temerá viver apelando à sua espontaneidade até que aprenda a provocá-la e a educá-la. Essa frase diz muito também do psicodrama, porque Moreno, que foi quem criou o psicodrama, ele diz que os antepassados da selva temiam o fogo. Temeram o fogo até que aprenderam a acender. Bem assim é a nossa espontaneidade. O psicodrama tem por trás trabalhar a espontaneidade e a criatividade de cada um, porque são recursos que temos e que infelizmente eles são travados ou bloqueados por causa do nosso contexto social, cultural, em que o ser humano está envolvido. Então, o psicodrama ajuda com que o indivíduo, na terapia, ajude a lidar com estas questões que ele tem no dia a dia, principalmente no aqui e agora. Porque sabemos que, por exemplo, quem é estudante de psicologia ou quem é psicólogo, e quem já fez terapia com psicodrama sabe que as linhas da psicologia são várias. Você fazendo psicodinâmica, cognitivo-comportamental, todas elas são eficazes, não é? Mas falando do psicodrama é trabalhar exatamente o aqui e agora no sentido. Vamos imaginar que alguém é muito tímido, eu já começo por aqui e vai trabalhar a sua espontaneidade no sentido de aprender a provocar e a educar essa timidez que ele tem. Porque o ser humano é tímido, só que não é 100% tímido. Ele tem uma timidez que ele pode trabalhar de forma... Na terapia, ele é educado a trabalhar essa timidez. E o psicólogo vai ajudar a provocar essa timidez que ele não tem coragem de levar para frente. Só que aqui tem duas questões importantes, que é o psicodrama trabalha muito e particularmente individual, só que de forma mais eficaz com os grupos, não é? Eu acompanho as pessoas de forma individual, trabalho com psicodrama, mas também o grupo aqui é muito importante, porque o psicodrama nasceu do sociodrama. O sociodrama está totalmente relacionado com as relações interpessoais. Então é isso, o psicodrama trabalha principalmente os dois aspectos, o aqui e agora e a espontaneidade e a criatividade do indivíduo. Bom, acho interessante, né, treinar essa maneira espontânea de ser.
principalmente para as pessoas mais tímidas. Tem muita gente que tem Sim, medo de falar em público, tem muita gente com dificuldade de falar não. E para isso exatamente. até a gente tem até outro workshop que se chama, que é sobre assertividade, que a doutora Blese também coordena. Então, acredito que o psicodrama é mais dinâmico, de repente. A gente consegue ter assim umas vivências na terapia, onde eu possa ser estimulada de uma forma diferente, saindo daquela minha posição de conforto, vamos dizer assim. Exatamente. E por isso a Uhum. gente tem várias técnicas que a gente vai devagarinho conseguindo sair dessa zona de conforto para poder trabalhar em terapia essas questões, às vezes as questões mais individuais que temos. Por exemplo, as contendas familiares que eu não sei qual ser humano que não tem, não é? Então aqui é a forma de como é que eu posso educar a minha maneira de ser em terapia. Também isso a gente trabalha muito no psicodrama. Uhum. E, doutora Blaise, como é que são formados os grupos para serem acompanhados na psicoterapia? Então, no psicodrama atendemos primeiro também atendemos os clientes de forma individual, não é? E trabalhamos com as técnicas do psicodrama de forma individual, mas os grupos são formados, vamos imaginar, podemos criar grupos temáticos e não temáticos. Um grupo temático, eu posso dar o exemplo de pessoas que sofrem com câncer. Vamos imaginar que criamos um grupo com 5, 6 pessoas que passam pela mesma situação. Isso podemos formar um grupo para o psicodrama. Outro grupo diferenciado são grupos de estudantes. Estudantes que neste momento iniciaram a universidade. É outro grupo que podemos trabalhar a forma de adaptação, entre outras questões. E para além disso, nunca ficamos só naquela queixa principal. Imaginemos que o grupo temático é de alguém que sofre de alguma doença. Então, nunca ficamos só na doença, porque cada elemento do grupo traz outras questões. Então, como é que é formado? Quem tem interesse inscreve-se, procura o psicólogo, forma o grupo. O psicólogo normalmente faz uma triagem para perceber a idade da pessoa, qual é a queixa principal, por que é que ele quer participar naquele grupo. Sendo formado um grupo, o mínimo de pessoas que podemos são 3 pessoas ou 6. Agora, como tudo é online, não é? Tudo é remoto, a gente consegue fazer esses grupos. Por quê? Porque no psicodrama, para além de termos as pessoas com quem que estão participando, nós temos sempre um ego auxiliar, que é um termo muito específico do psicodrama. É outro psicólogo que auxilia aquele psicólogo que está por frente daquele grupo. Então, é um grupo que é formado através de uma triagem, de algumas perguntas que o psicólogo principal faz a essas pessoas que querem formar o grupo, e a partir daí criamos esse grupo que ele é trabalhado semanalmente. No período é mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, vai muito da integração de grupo. E por que é importante fazer terapia de grupo, não é? Porque promove o feedback dos participantes, não é só o feedback, é como se fosse cada pessoa partilha a sua dificuldade sobre aquele mesmo contexto. Então, isso facilita o apoio, o suporte e a forma como cada um vai conseguir educar e desenvolver as suas competências sociais. Acho que isso é o mais importante para criar um grupo. A terapia de grupo, doutora Blaise, eu acredito que algumas pessoas tenham alguma dificuldade, né, para pensar em ingressar na terapia de grupo. Por isso que eu acho que quando a gente fala do psicodrama e terapia de grupo, se torna mais interessante porque já tem essa mensagem da interação. Então, na terapia de grupo, você vai precisar interagir, né? Ou seja, claro, no seu tempo, mas o próprio processo terapêutico vem dessa interação, né? Exato.
Pronto, então a terapia de grupo também, ela tende a, a ser um processo de identificação, pelo que eu entendi, né, doutora Blaise? Então, o psicólogo ele tenta colocar ali, de repente, assuntos semelhantes, pessoas que estão em momentos de vida semelhantes, para facilitar esse processo de identificação ou não? Não, nunca é o psicólogo que vai dizer, hoje vamos trabalhar, por exemplo, a tristeza. Primeiro, o que que acontece na terapia de grupo? É exatamente isso que você disse. Primeiro, é um processo lento, principalmente porque as pessoas não se conhecem. Depois, um segundo aspecto importante é igual à terapia individual. Tudo que acontece ali é sigiloso. Então, até que eu confie no outro, a questão da empatia com o outro, isso é uma questão até, uma variável que leva um tempo de ser construída, não é? A gente não cria a relação com o outro de repente, a gente precisa de um tempo. E o que é que acontece? Quais são os temas? Como é que o psicólogo vai saber qual o tema que vai ser trabalhado? Ora, É uma boa questão, sim. se temos um grupo com 6 pessoas, e cada uma conta, minha semana foi assim, por isso que demora mais do que a terapia individual. Porque a terapia de grupo, cada um diz mais ou menos como é que está, como é que sente. Então, imaginemos que nesse grupo de 5 pessoas, maioritariamente dizem que estão muito tristes, não conseguem fazer as coisas naquela semana. Então, vamos trabalhar isso. Se se a queixa for outra, por exemplo, ai, esta semana foi péssima, eu discuti quase todos os dias com minha mãe. Vamos trabalhar a relação mãe-filha naquele grupo. Se mais de uma pessoa repete a mesma questão, entende? Não Uhum, sei se me faço explicar. Olha, por exemplo, eu uhum, já fiz terapia de grupo porque até lá a gente vai responder um pouquinho também. Mas quando eu entrei na minha primeira terapia de grupo, eu não conhecia ninguém. Ninguém. E o que que acontece? É bem isso que você disse. Até confiar naquelas pessoas, confiar no próprio psicólogo que está coordenando, é um processo, né? Que leva tempo. E às vezes você fica, será que eu tenho que contar isso? Será que eu não tenho? O que acontece? O silêncio na terapia de grupo também diz muita coisa, não é? Então, aquela pessoa que não consegue interagir, até o próprio silêncio é trabalhado em terapia de grupo. Por isso, uhum. eu sou apaixonada pelo psicodrama quando eu falo nesse sentido, até individual, porque eu consigo identificar com as pessoas que eu acompanho, por exemplo, vamos trabalhar a ansiedade aqui e agora, aqui, neste momento, é o único lugar que você não pode trabalhar fora do consultório, só aqui. Aí eu vou trabalhar questões que já aconteceram ou que estão para acontecer. Se eu chegasse e tivesse que falar numa live, como seria? Isso também a gente trabalha em psicodrama. Então, assim, são estratégias e técnicas muito, olha, eu diria naturais, que ajudam a gente a ir fazendo as coisas devagarinho, mas que vamos nos educando. Uhum. Bom, então, um psicólogo, né, com a formação em psicodrama, eu posso dizer que ele seria um psicodramatista? Exatamente. E Ah, e o que penso eu, faz um psicodramatista, então? então, psicodramatista. E não é só o psicólogo, não é? Principalmente aquelas pessoas que têm formação em saúde, dependendo do currículo da pessoa, se tiver interesse em ser psicodramatista, vai até o conselho responsável pelo psicodrama para ver se o seu currículo consegue. Não só são os psicólogos que podem ser psicodramatistas. Ah, então Então, não são só psicólogos. Aliás, o próprio Moreno era médico, né? exatamente, e ele Tá. descobriu no palco, né? Ele trabalha muito a questão trabalhou e trabalha muito a questão da dramatização. Bom, mas o psicodramatista, o que é que ele faz? Ele coordena e auxilia, facilitando com que o indivíduo consiga lidar e ver suas próprias emoções naquele momento. É mais ou menos esse o papel do psicodramatista. Ele faz com que aquela pessoa consiga perceber e identificar as suas emoções, mas não é só através da dramatização.
é através das técnicas do psicodrama que são muito valiosas, né? Então, Quais o seriam essas psicodrama, técnicas, doutora Blese? Desculpa, quais seriam essas técnicas utilizadas pelo psicodramatista? Você pode só explicar um pouquinho para gente, por favor? sim, eu vou falar, são várias, inúmeras, mas normalmente utilizamos as mais básicas no dia a dia, que é o primeiro é o aquecimento, que é a questão do aquecer mesmo, do lidar com a situação, lidar com o psicólogo, psicodramatista, lidar com o ambiente, fazer com que a empatia aconteça naquele lugar, não é? Primeiro a gente precisa aquecer. E quando eu digo aquecer, é no sentido, vamos imaginar que há aquecimentos naturais, que é como foi a semana, o que é que aconteceu esses dias, e há outras muito específicas, que é quando eu já acompanho alguém, eu posso trabalhar a questão, aquecer aquela sessão para trabalhar a ansiedade. Então, o aquecimento já é muito específico, é só para aquilo. Mas o aquecimento no total é mesmo perceber como é que aquela pessoa está naquele dia e por onde é que vamos começar a trabalhar. Depois, outra técnica importante é o duplo. O duplo eu consigo explicar imaginando um bebê, um recém-nascido. Um recém-nascido não consegue diferenciar ele da mãe, então é muita confusão, não é? Para a criança diferenciar as coisas, o bebê não diferencia. Quando é que o psicodramatista utiliza o duplo, que é uma técnica? É como o paciente fala tudo, o paciente ou cliente, como o psicodrama chama, o cliente fala tudo, mas não tem coragem de falar aquilo que está no coração ou na memória. Então, o psicodramatista, como já o conhece, fala por ele. E depois o próprio cliente diz, claro, é isso mesmo que eu queria dizer, mas eu não tinha coragem. Isso é a segunda técnica. A terceira é a técnica do espelho, quando a gente vai para a segunda fase do desenvolvimento, quando a criança já consegue diferenciar da mãe, já consegue perceber que tem diferença, não é? Então, o psicólogo, por isso que tem sempre o psicólogo e outro. Então, o psicólogo dramatiza a cena, dramatiza com técnicas para o cliente perceber ele no psicólogo. Essa é a técnica do espelho. Depois tem uma muito boa e muito importante, que é a inversão de papéis. Vamos imaginar que uma situação que acontece sempre no consultório, que é a filha não consegue lidar com a mãe, não é? Então, essas sessões já vão estar lá para o terceiro, quarto mês da terapia. Então, o psicólogo vai fazer papel de mãe, o cliente faz o papel dele e depois troca os papéis para perceber exatamente quais são as reações e como pode ser trabalhadas. Depois que acontece uma inversão de papéis, o que é que acontece? Não fica só por ali. O psicólogo psicodramatista vai perceber quais foram os sentimentos que surgiram naquela inversão de papéis. E não é só a dramatização que é trabalhada. Aí é trabalhada o papel e é trabalhada o próprio sentimento. E por último, uma que eu gosto muito de usar é o átomo social, que é a representação de cada membro da família nas almofadas e trabalhamos a representação de cada um em cada uma das almofadas. Ah, é por Essa é isso então que a sua sala no setting terapêutico tem um monte de almofadas, né? Exato, Tá certo. exatamente. Então, por isso que a gente trabalha, o psicodramatista trabalha muito diretamente com o momento atual, não é? Claro que a história passada é muito importante e a história presente, mas o foco é no aqui e agora. Ele vai trabalhar a história passada, mas depois que forem trabalhadas as queixas do aqui e agora. Uhum. Sim? E como que alguém pode se tornar um psicodramatista? Então, a gente já sabe que não precisa necessariamente ser um psicólogo. Então, você, profissional, outro profissional que possa estar nos assistindo da área da saúde, ou até mesmo da educação, a gente acabou de ver aqui que não necessariamente você precisa ter a formação de psicólogo. Então, Exato. como que podemos nos tornar um psicodramatista?
Olha, duas questões. No Brasil, a gente tem a Federação Brasileira de Psicodrama e depois tem as suas escolas nas cidades. E aqui em Portugal, nós temos a Sociedade Portuguesa de Psicodrama. E aqui em Portugal só acontece, pelo que eu percebo, porque a minha está sendo validada aqui, acontece no Porto. Então, entra no site, Sociedade Portuguesa de Psicodrama, e tem um curso. É um curso como se fosse uma licenciatura, onde tem aulas, estágio e TCC. E a pessoa depois, para concluir o TCC, tem que utilizar um dos seus casos ou outras questões. Por quê? Porque o psicodrama não é só para a saúde, não é? Para quem trabalha em escolas, em organizações, principalmente onde tiver grupo. E um requisito primordial é fazer o estágio no sentido de terapia individual e fazer estágio com terapia de grupo. Eu, psicodramatista, tenho que tanto participar em terapia de grupo, como tenho que atender um grupo para eu poder ser psicodramatista. Uhum. Tá bem? Quanto tempo dura mais ou menos a formação do psicodrama, doutora Blaise? Aqui em Portugal não sei dizer exatamente, mas no Brasil duram 3 anos. Uhum. Tá. Uh. E Doutora depois Blaise, é sim, desculpa, pode falar. Não, eu digo, é muito prático também, não é? As aulas no Brasil, elas são mais práticas durante aquele primeiro ano, depois são estágios e depois é um TCC. Uhum. Tá. Pessoal, quem está nos acompanhando e quiser fazer alguma pergunta, pode enviar, que a gente tenta responder até o final da live. Fiquem muito à Eu, vontade. eu, eu estava aqui pensando e um dos casos muito importantes que eu acompanhei já durante a minha profissão foi um caso de uma família onde tinha um filho síndrome de Down. Então, esses pais cuidavam desse filho como se ele fosse eternamente um bebê. O Uhum. rapaz foi para mim, tinha 18 anos. 18 Uhum. anos, a pessoa já tem um desenvolvimento formado. Mesmo que tenha uma deficiência, o tempo dele é outro. Tudo é outro. E ele também precisa do espaço dele. Tanto é que, para ter uma ideia, esses pais queriam fazer isso por amor, não é? Só que não percebiam que também tudo em excesso faz mal. O Pode amor era até o tanto, desenvolvimento da criança, né, doutora Blaise? exatamente. O amor era tanto, tanto, que aquele menino se sentia tão sufocado que até a própria coluna dele estava, como é que a gente diz? Envergada, estava já dobrando de tanto que esses pais sufocavam a criança. O adolescente, nesse caso, que ele foi para mim, ele tinha 15 anos, passou comigo 2 anos. Então, o que Uhum. acontece? Como é que se trabalha o psicodrama nessas situações? Primeiro, eu precisava conhecer a família, não é? Trabalhei primeiro os pais. Por quê? Porque através da intervenção psicodramática, chega um ponto que encaminhamos a família também para outro profissional, quando é o caso, quando não é o caso de trabalhar a família em si só ela. Então, os primeiros atendimentos, eu lembro que eu perguntei à mãe como era para ela, e ela disse, né, que era para cuidar dele, que não deixava ele fazer nada, até para dar banho, a mãe ia. Então, lembra que no início eu falei, o psicodrama o psicodramatista ajuda a provocar e a educar. Peraí só um minutinho. Ele, então, é um jovem com síndrome de Down. Ele já tinha 15 anos, não é isso? Sim. E E a com mãe 15 ainda, anos, a mãe dele ainda dava banho? É isso que eu entendi? exatamente. A Uhum. mãe dava banho porque nunca tinha sido acompanhada e acreditava que o fato de fazer tudo por ele ajudaria o filho a se desenvolver. Sim. Então, lembro que uma das sessões eu perguntei, como é se vamos imaginar que se o seu filho tivesse que tomar banho sozinho? E ela respondeu, eu
eu acho que eu ia surtar, eu não ia conseguir saber que ele ia tomar banho sozinho, porque eu acho que ele não ia conseguir. Ela entrou em pânico só por essa imaginação. Então, Uhum. ali primeiro foi a questão, não foi nem trabalhar inversão de papéis, não foi nada disto, foi trabalhar mesmo a questão da educação. Como é que eu crio uma criança, não é? Como é que eu crio um adolescente? E depois, só para vocês perceberem, esse adolescente, a mãe colocava ele para dormir, porque a mãe achava que ele também não conseguia dormir sozinho. É um caso real, onde eu acompanhei durante 2 anos. E só para A ter mãe uma ideia, tratava, então, talvez pelo fato dele ter uma deficiência, exato, ela tratava ainda como se fosse um bebê, não é isso? exatamente, ela acreditava que aquela deficiência, ele tendo aquela deficiência, ele não conseguiria se desenvolver em outras esferas da vida dele. Ao Uhum. ponto eu pedi, lembra que eu falei que uma das técnicas é o átomo social, e eu pedi que representasse o átomo com as almofadas. Então, temos várias almofadas. A família tinha 5 pessoas e ela colocou uma almofada em cima da outra, para dizer o quanto aquela família era sufocante, sabe? E foi primeiro Uhum. trabalhar esse aspecto, para Ele que depois. colocou, desculpa, eu não entendi bem. Foi ele que colocou? Foi o jovem ou foi ela? Primeiro a mãe. Por quê? Porque esse jovem com síndrome de Down, ele não conseguia transmitir nada porque ele estava muito sufocado pela própria família. Então, Certo. primeiro tivemos que trabalhar a família, no caso o pai e a mãe. Foi um processo longo, só para a mãe deixá-lo dormir sozinho, comer sozinho, tudo ela fazia por ele. E Uhum. depois, o mais engraçado é que trabalhando as técnicas também com uma pessoa que tem síndrome de Down, só para perceber que com uma pessoa que não tem uma deficiência ainda é mais, consegue evoluir muito rápido. Por quê? Porque com uma pessoa com síndrome de Down, eu dizia para ele, vamos jogar um pouco, jogar como jogos. E ele jogava com as almofadas, ele escutava, mas ele não falava. E eu dizia, vamos, isso depois de uns meses, não é? Só para perceber. Eu dizia, então, hoje você está. A técnica do duplo. Quando ele chegava triste, ele chegava com a coluna um pouco torta. E eu já conhecia um pouquinho, e eu dizia, hoje você está triste, não é? E ele pegava a almofada e representava a tristeza. E em Uhum. cima disso, ia trabalhando aquela tristeza. Ele ia para casa feliz e a mãe não entendia. E depois, o que é que acontece quando a gente muda na terapia, não é? Até na terapia individual. E você também consegue referir isso. A gente fica mais espontâneo, criativo, tem vontade de fazer as coisas. Então ele chegava em casa e queria fazer. E a mãe não deixava. E depois a mãe lembrava das sessões que tinha comigo. Então, só para dizer que, às vezes, são coisas que pensamos, pelo próprio contexto em que vivemos, nós não somos aquilo que queremos ser, nem aquilo que somos, porque somos travados, não é? E com o psicodrama, com as técnicas na sessão, com a terapia psicodramática, é um lugar que a gente consegue ser aquilo que a gente não é em casa, no trabalho, ou aquilo que a gente tem vontade de ser. Isso é que eu acho bonito também. Eu Uhum. aprendo também com as pessoas que eu acompanho, não é? Não é só elas que se desenvolvem, o psicólogo também aprende muito. Uhum. Penso que é Parece, isso. parece até. Eu acho que são essas técnicas que você está apresentando para a gente. Eu acho que é muito interessante mesmo no processo psicoterápico, porque tem muita gente retendo as emoções, né? Abafando muita coisa. Então, de repente, Exato. quando você aplica essas técnicas, é o momento que a pessoa tem realmente de é, colocar aquilo, né? Expressar aquilo para alguém, libertar algumas emoções. É Então, como trabalhamos terapia de grupo, imaginemos que o psicodramatista, se ele não fizer um bom aquecimento com aquele grupo, ele nunca vai conseguir ter boas técnicas naquela sessão. Por isso que o aquecimento é sempre muito importante. É como se fosse assim, eu sou psicóloga e vou aplicar um exemplo, não menosprezando as técnicas, só para dizer que
A técnica por si só não funciona. Se eu chego no consultório e digo, hoje eu vou aplicar a técnica do espelho para ver se o que é que acontece com esse paciente, nunca vai acontecer nada. Porque antes da técnica do espelho, antes de eu aplicar qualquer técnica, que às vezes é tão natural que só o próprio aquecimento já, já traz resultado para o cliente, não é? Uhum. Então é isso. O aquecimento tem que ser muito importante nesses casos, principalmente em grupo. Se eu não Uhum. tiver um bom aquecimento, não fizer com aquele grupo, e o psicodramatista é isso, é aquele que auxilia e facilita esse processo. Se ele não facilitar primeiro esse contato, essa interação desse grupo, é muito difícil ter o grupo. Mas é, eu costumo dizer que na terapia de grupo, a pessoa consegue desenvolver competências sociais, não é? Que é na interação, competências individuais, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem pagar uma psicoterapia individual. Porque até com a escuta do outro que está na sessão, a pessoa tem um suporte, não é? Tem um apoio. Uhum. Você tem algum outro exemplo para dar, doutora Blaise, de algum Hum. caso? Tenho. Até eu brinquei, olha, temos que ter consentimento. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer terapia, não atender, fazer terapia, comecei com um psicodramatista, não é? E eu costumo dizer que eu sou muito tímida. E a Uhum. história não é timidez, a gente educa e a gente trabalha a timidez. Uma pessoa até pode ser, então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu trabalhei foi a timidez. E a timidez trabalhada vamos lá, uma coisa prática que acontecia nas sessões. Eu andava na faculdade, fazia o curso de psicologia e me custava muito falar na sala de aula. Só falar parecia Só que já me gelava por fazer uma dentro, né? pergunta, né? Já ficava com sintomas de É tipo, ansiedade antes de fazer a pergunta. eu prefiro ir para casa com a dúvida do que perguntar. Pronto. Então, como é que se trabalha isso em terapia, não é? Com psicodrama. No primeiro momento, claro, o psicodramatista vai trabalhar as dificuldades, por que essas dificuldades em sala de aula? Vamos tentar, mas isso eu já andava na terapia uns 4 meses, 5. Vamos Uhum. trabalhar essa situação aqui. Ok. O psicólogo que me acompanhava fez de medo ou de ansiedade? Fez de medo. Ele representou o medo. Então, o medo falava comigo. Por que é que você, Blaise, tem medo de mim? O psicólogo me fazia essa pergunta, é uma técnica, né? O papel dele era o medo. O papel dele era o medo, o meu era de Blaise. E depois eu fazia o contrário. E Uhum. depois eu respondia ao medo. Ai, eu tenho muito medo de você. Você parece que tem o cabelo arrepiado. Isso é um exemplo prático. Prático e real, não é? Mas eu nem. E depois o próprio medo, que no caso o psicólogo, que se faz de medo, responde porque ele já conhece aquela pessoa que ele está acompanhando. Também isso é importante, né? Uhum. Então, o psicólogo respondia, mas eu nem me mexo do lugar, eu nem me movimento. Aí a pessoa responde ao medo, que é, mas eu sinto todas as coisas quando eu penso em falar em público porque você está ali. Tá, então vamos imaginar agora troca. Quando a pessoa está na sessão e já não consegue falar, é porque a pessoa está já bloqueando, já está muito difícil. Então, essa é Uhum. uma forma de tratar em terapia com psicodrama. Isso é um exemplo prático, não é? Só que aí depois a pessoa vai. Então, com o cognitivo comportamental, a gente faz exposição. Com psicodrama, fazemos de forma diferente, que é então, Blaise, esta semana você vai tentar, pelo menos, fazer uma pergunta na sua sala de aula, na realidade. Como fez aqui? Só uma pergunta. E vai perceber o que é que sentiu. Depois disso, é trabalhado. Por que será que eu tenho tanto medo de falar em público? Será que é alguma coisa da minha infância? Será que é alguma coisa do meu futuro? É isso, mas primeiro trabalha de forma diretamente a questão do medo ali, não é?
Isso depois de um tempo. Mas esse é um exemplo prático que eu agora falo, né? Às vezes falo até demais. Só que tem determinadas coisas que ninguém deixa de sentir. A gente só vai controlando. A gente sente, mas controla tudo. Depois Uhum. que a gente já se conhece, não é? Principalmente em terapia. Por isso que é importante fazer um acompanhamento, mesmo que este seja quinzenal, não é? Que a gente precise ir trabalhando a nossa criatividade, que tanto está escondida. Para entender a história desse medo também, né? Exatamente. Por que é que eu não faço? Por que é que eu tenho medo de dizer em casa, eu vou sair para tomar um café? Isso existe, isso é real. Principalmente quando você parece que tem que dar satisfação de tudo. Então, isso é trabalhado no psicodrama, isso é trabalhado de forma concreta. Eu faço de mãe, ou faço de pai, ou faço de namorado, principalmente, olha, aqui agora me lembrou uma questão importante, que é os relacionamentos abusivos. Toda Eu ia questão perguntar onde sobre tem. isso. Como que funciona um psicodrama trabalhando com casais? Porque é bem interessante, realmente. Exatamente. Por quê? Porque ali já não é preciso o psicólogo vai fazer muito. Tem outra coisinha, desculpa, tem outra técnica que é chamada de solilóquio, que é o psicólogo chega por trás do cliente e diz em voz alta, ou pede que ele diga em voz alta. Como a gente chama insights. Qual é o insight que você está pensando agora? Sem pensar muito. Feche os olhos, o que é que você está pensando, não é? Isso a gente faz muito com aquecimento com o casal. Ele Uhum. chega, a gente conhece na primeira sessão. A segunda, a gente já conhece aquele casal mais um pouquinho. E vai por trás, nunca por frente. Por quê? Tudo que está por trás, como é que eu consigo sempre fazer alguma coisa? Quando eu não me exponho, não é? Então o psicólogo está sempre por trás. Uhum. Ele é o E é facilitador. exatamente, e é importante por quê? Porque nos relacionamentos a gente, a própria, depois de um tempo de acompanhamento, a mulher faz o papel do companheiro e ele faz o papel dela. E o psicólogo está ali mesmo como facilitador. Então, eles próprios vão percebendo os sentimentos deles, não é? Porque acredito que quando trabalha os sentimentos do relacionamento, ou mesmo do grupo, em psicoterapia, é mais fácil ir lidando com ele, não é? Você estava falando sobre relacionamentos abusivos e eu fiquei pensando sobre o nosso papel enquanto psicólogo quando a gente começa a acompanhar os casais. Tem muito casal, muita gente que confunde amor com controle, né? Então a pessoa Sim. tem um controle tem um controle sobre o outro e justifica aquele controle como amor. Então, eu acredito que, de repente, usando essas técnicas do psicodrama, onde você consegue trocar os papéis, possa ajudar até mesmo numa psicoeducação a respeito dos primeiros sinais de violência, né, doutora Blesse? Eu fiquei imaginando isso agora. Exatamente. Por Uhum, quê? Porque na psicoterapia, seja individual, seja de grupo, seja de casal, um dos aspectos importantes é o sigilo, não é? Então, ali, depois que esse casal já tem empatia com o psicólogo, ele vai conseguir dizer exatamente o que é que eles sentem. Até tive uma vez um caso onde, dependendo de determinadas perguntas que o psicólogo faz, e você também consegue afirmar isso ou não, temos que ter muito cuidado com cada pergunta que fazemos no consultório àquele casal. Por quê? uhum, Porque a discussão pode não ser ali na nossa frente, pode ser depois. Então, o cuidado é, eu tenho que saber exatamente, ou o máximo que eu puder daquele relacionamento, para que eu não reforce o controle, não é? Também tem isso. O psicólogo aqui tem um papel importante, não é? Mas que, claro que nunca nas sessões, nunca é um psicólogo que separa um relacionamento. Imaginemos que eu já tive isso uma vez, que a namorada pensava que o marido, ou que o namorado, a amava. E na sessão, entre eles, descobriram
que não era que ele amava, era que ele tinha um controle, que ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo e que nesse relacionamento se transformava na forma como ele controlava. Tinha que saber a hora que ela acordava, a hora que ela fazia tudo, não é? E Uhum. ela, como estava muito apaixonada por ele, acreditava que era só amor. E eles dois descobriram que eles não podiam levar para frente aquela relação. Mas tudo, Raquel, acontece quando o casal quer, não é? Ele próprio quer ser acompanhado. Também existe essa. Porque Uhum. às vezes o que é que acontece? Às vezes ela quer e ele não quer ser acompanhado. A gente precisa entender O por que outro eles vem por foram. por Diga? livre e espontânea pressão, né? Para terapia. Exato. Às vezes o outro vem por livre e espontânea pressão mesmo. É igual, eu acredito que pode fazer um paralelo igual quando a mãe leva o filho para terapia, né? Claro, eu não digo nunca que não está precisando, Uhum. mas o filho também precisa querer. É igual. Se eu quero fazer uma terapia de casal ou de grupo, eu primeiro preciso pensar se esse casal ou referir se esse casal e esse grupo quer estar ali. Porque basta um não querer, a terapia não pode funcionar, não é? Uhum. Eu tenho mais uma perguntinha. A gente já está quase terminando mesmo. Sim. Mais uma perguntinha que veio aqui como uma curiosidade enquanto você falava sobre a técnica da cadeira vazia. Essa técnica pode ser utilizada no psicodrama? É uma técnica do psicodrama ou não? Sim, também é uma técnica do psicodrama. Uhum. Contudo, essa técnica só usamos quando a pessoa está mesmo preparada, porque a técnica da cadeira vazia é a cadeira está ali, tá? A pessoa vai falar para aquela cadeira os sentimentos. Imagina que aquela cadeira, vamos imaginar que você faz de sua mãe, não é? Você vai falar para ela, mas o psicólogo tem que fazer de ego auxiliar também para falar sobre o sentimento da pessoa. É uma técnica que usamos, mas eu particularmente uso quando a pessoa já está em maturidade terapêutica, se a gente pode dizer assim, já está acostumada com a terapia. Eu não faço em qualquer momento porque é aquela questão, as outras todas têm que primeiro funcionar também, não é? Não é em qualquer pessoa que a gente aplica as técnicas só por aplicar. Claro. Essa técnica ela costuma ser muito emocionante, assim, nas consultas. Daí a Sim, necessidade, né? E eu acho que fica muito evidente o quanto as pessoas têm dificuldade para expressar as emoções, o quanto elas retêm, né? E o quanto elas realmente precisam de algum espaço para elaborar tudo aquilo, né? Simular realmente como se estivesse falando para a pessoa, seja sentimentos de raiva, né? Liberar esses sentimentos de raiva, ou de frustração. Então, costuma ser, assim, eu pelo menos quando presencio essa técnica, costuma ser muito emocionante nas consultas. Me marcam e sempre. depois tem uma questão que é: o que é que acontece quando um cliente procura um psicólogo, não sabe que ele é psicodramatista, não entende disso, também não tem, nem precisa entender, não é? Será que um psicodramatista tem sempre que fazer dramatização com os clientes? Não, a resposta é não. Eu Uhum, só aplico determinadas técnicas que eu vou contracenar ou o cliente vai dramatizar se aquele cliente quer. Se ele não quiser, há técnicas que não precisam serem dramatizadas. Por exemplo, o uhum, aquecimento não precisa, outra, o solilóquio não precisa. Então, a gente também tem o psicodramatista, usa técnicas. Primeiro precisa conhecer muito a pessoa, não é? Mas existe forma de acompanhar que não seja só no drama, não é? Na ação. É igual que uma frase de Moreno que diz: as palavras são sábias, mas sem ação elas não servem para nada, não é? Então é isso. A gente precisa uhum. dizer: eu quero fazer, então faça. Eu quero dormir, então durma. Sempre é importante pensar que depois que eu vou fazer que eu digo alguma coisa, a ação vem em segundo lugar, ela nunca vem em primeiro, né? Mesmo que eu diga,
Mesmo que eu não diga, eu pensei. Então, o pensar e o dizer vem sempre em primeiro, a ação vem em segundo. Por isso que só elas por si só não funcionam, não é? Com psicodrama. Doutora Blaise, se você, imagina, se chegasse um cliente relatando que está tendo muita dificuldade para controlar a raiva, porque às vezes a gente percebe que tem pessoas com esse problema, seja o estresse, Sim, muita dificuldade para controlar a raiva, explode com muita facilidade, está intolerante com todo mundo, né? A sim. convivência em família já está muito difícil. Que técnicas a gente poderia pensar numa situação como essa para ajudar essa pessoa? Olha, vou contar numa forma contextual uma situação mesmo com isso, que é uma pessoa que eu acompanhei há um ano, e claro, estas questões individuais às vezes não são colocadas nas primeiras sessões. E ele disse, Blaise, eu estou com muita raiva. Ai, eu não consigo, não sei como é que eu vou colocar isso para fora. Aí o psicólogo já tem até uma deixa que é, se fosse para colocar para fora, como era que você faria isto? Nesse momento, nessa época, eu tinha um consultório mesmo cheio de almofadas, cheio. No consultório não temos nenhum objeto cortante. Uhum. Então ele disse, eu furaria 2 almofadas desta, eu rasgava, não deixava nada. E eu pergunto, você quer fazer isso? Quero. Eu disse, ok, então tente fazer isso com a sua própria força. E ele fez com a força dele. Por Uhum. quê? Ele vivia num ambiente onde a família é uma família clássica no Brasil, por exemplo, desses muito, como é que a gente usa aqui a palavra? Muito direitinhos, né? Quem tem que fazer tudo que os pais querem, etc. Então ele foi acumulando, acumulando tanta raiva a nível familiar, com os amigos, porque ela era um rapaz que fez o curso porque os pais queriam, mas ele não queria fazer aquilo. Então ele foi acumulando raiva. Só que ele era uma pessoa muito introvertida e não conseguia colocar a raiva no grito em casa, nem conseguia ir para um ginásio. Isso foi com muito tempo. E uma das técnicas é colocar para fora aquilo que você está sentindo na ação. Ok, ele cortou tudo. E depois eu perguntei, então, como é que você se sentiu agora? Aí ele responde, né? Respondeu na época, ai, eu me senti muito aliviado, parece que eu estava batendo ou sendo agressivo com quem eu queria ser. Eu disse, ok. Isso foi trabalhado ali. E como é que você podia agora falar isso para essa pessoa? Porque não é só como é que eu vou fazer, depois é trabalhar a forma elaborada, né, ressignificada da raiva, que é como é que Porque agora eu vou essa raiva exatamente pode ser a dificuldade que a pessoa tem para falar, para comunicar as emoções, exatamente. né? Aí o que acontece quando eu coloco para fora na ação? Depois eu consigo falar, porque eu já estou mais relaxado, não é isso que acontece. Uhum. Por que que a gente usa tanto a atividade física para relaxar? Não é assim? Então, atividade física é sempre pedido para todos os clientes, não tem como. Então, eu costumo dizer, se fosse uma coisa paga, todo mundo faria rapidamente. Como é de graça, demora mais. Doutora Blaise, A ma- pronto, estamos chegando ao fim, mas eu não posso deixar de mencionar o nosso workshop que você coordena, que é Sim, como lidar com o estresse utilizando estratégias do psicodrama. E eu queria que você exato. deixasse o convite para quem está conhecendo, tendo assim um primeiro contato com essa temática, que você possa convidar para participar do nosso workshop. Então, temos 2 workshops. Um é esse, como lidar com o estresse, estratégias do psicodrama, não são técnicas, são estratégias, não é? Onde de forma online a gente consegue também aprender quais são as melhores estratégias para eu lidar com o estresse, principalmente neste tempo de pandemia. E depois o outro também, que também faz parte do psicodrama, que é o treino de competência emocional, porque tudo é treino, não é? E é Uhum. como trabalhar a assertividade, que a assertividade também está nesse meio. Temos esses 2 workshops que estamos a fazer
Quem quiser entra em contato com o SET ou com a página, temos a página. Sim, tem a E página www.setinterapêutico.com, mas para entrar em contato para as inscrições do workshop, é só enviar um e-mail para cseterapêutico@gmail.com. Mas essas informações estão no nosso Instagram, e se esse vídeo for para a plataforma do YouTube, provavelmente essa informação também vai estar na descrição. eu terei todo o prazer de poder ajudar, não é? E se quiserem alguma informação mais, etc., qualquer coisa particular, podem entrar em contato conosco no SET Terapêutico, não é? Pronto. Muito obrigada, doutora Blaise, por ter separado o seu domingo de descanso, né, para interagir com a gente sobre o psicodrama. Eu amo essa temática, fico muito feliz que o setting terapêutico possa, através de você, oferecer também essa possibilidade às pessoas. Nós temos a terapia de grupo, também com vários assuntos que podem Exato. ir na direção da sua necessidade. Então, continuem nos acompanhando e vamos tentar fazer aqui mais lives para conseguir sensibilizar as pessoas para a psicoterapia. Doutora Blaise, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Enfim, continue conosco. Tem muita família aqui, amigos que apareceram. É, Muito obrigada por vocês terem participado aqui com a gente, tá bom? Ajuda a divulgar o nosso trabalho também, que é muito importante. Um beijo exatamente. e até a Beijo, próxima. Tchau, doutora boa Blaise. Até a semana. próxima. Tchau, tchau.